Bom, olá a todos os alunos de Língua Latina, Língua e Literatura Latina do curso de Letras Português e EAD. Eu sou o professor Luiz Henrique Milani Querichelli, professor dessa disciplina junto com o professor José Ernesto e com os tutores Thaís e Antônio. E eu estou aqui para apresentar para vocês uma videoaula introdutória, que pertence aqui ao tópico 1, para rever algumas noções gramaticais básicas que vão ser muito úteis para que vocês consigam compreender a estrutura e o funcionamento da língua latina, antes de prosseguir aí nos estudos. Então, como vocês podem ver, eu intitulei esta aula de noções gramaticais básicas e a ela vai seguir uma outra videoaula que vai estar disponível também nesse mesmo tópico, sobre uso de dicionário para tradução. Então, essas duas videoaulas que vocês têm disponíveis aqui no primeiro tópico são complementares uma à outra. Então, vamos lá. Como vocês podem perceber, nessa primeira tela, a gente vai falar, na maior parte desta videoaula, sobre os termos da oração e os casos latinos. A gente vai correlacionar essas duas questões. Então, conforme a chamada NGB, a Nomenclatura Gramatical Brasileira, que é um documento da metade do século passado, que foi feito para padronizar a maneira como nós nos referimos a elementos gramaticais, a termos gramaticais, uma oração, ela pode ser constituída de vários termos, entre eles os chamados termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. Vocês já vão ver na sequência da explicação qual é a relação disso com a gramática latina e especificamente com a noção de casos em latim. Bom, vamos lá. Primeiro, sobre os termos essenciais. Os termos essenciais da oração, lembrem-se aí das suas aulas de língua, na educação básica, são chamados de sujeito, que pode ou não ser realizado, e predicado. Qualquer oração, ela necessariamente possui esses dois termos. Como eu disse, o sujeito pode ou não ser realizado, por exemplo, se eu digo, nós falamos. Nesse caso, o pronome, que é sujeito, está realizado, mas eu posso simplesmente dizer falamos. Nesse caso, o sujeito existe, mas não está realizado, enquanto que o predicado, ele é invariavelmente realizado. Nós sempre temos ali a presença do predicado, aquilo que está sendo dito, aquilo que é predicado. Muito bem. E então são esses dois termos que formam a estrutura básica das orações e por isso eles são chamados de essenciais. Bem, mas alguns verbos, e eventualmente até mesmo alguns nomes que são derivados de verbos, eles precisam de outros termos para completar o seu sentido. É o caso, por exemplo, de verbos transitivos, que exigem necessariamente a presença de um objeto para que o seu sentido seja completo. Então, eventualmente também nós temos alguns nomes, como eu já disse, derivados de verbos, que também precisa de um complemento. Bom, e esses complementos que, como o nome já diz, completam o sentido dos termos essenciais, eles são chamados de termos integrantes. Entre os termos integrantes, nós temos os complementos verbais, o complemento nominal e também o agente da passiva. Existe até uma discussão sobre o fato de o agente da passiva ser considerado ou não um termo integrante, mas ele é quase que consensualmente considerado, sim, termo integrante. E bom, continuando aqui nessa explicação sobre os termos da oração, por fim nós temos os termos acessórios, que como o próprio nome já diz, eles podem ser retirados de uma oração sem prejuízo de sentido essencial, vamos dizer assim, sem fazer com que a oração ela fique carente de algo para poder ser gramatical, vamos dizer assim. Em outras palavras, os termos acessórios da oração são aqueles considerados dispensáveis, porém necessários em alguns contextos para o entendimento daquilo que é enunciado.
Então, eles são dispensáveis no sentido de que a oração ela funciona e está completa mesmo com a sua ausência. O que não significa que eles são totalmente desnecessários, porque muitas vezes eles especificam algum sentido e essa especificação pode ser necessária para o contexto, né? Bom, entre os chamados termos acessórios, nós temos o adjunto adnominal, aqueles termos que se agregam aos nomes, o adjunto adverbial, aqueles termos que se agregam ao verbo, né? E o aposto também, que é algo aposto, ou seja, colocado no meio da oração para acrescentar alguma informação sobre algum dos seus termos. Temos ainda também como termo acessório o vocativo, que é aquela pessoa ou aquela coisa para que nós dirigimos o enunciado, aquele que nós chamamos. Então, por exemplo, se eu digo, João, tudo bem? João seria o vocativo desse meu enunciado, né? Bom, é importante que vocês compreendam essas questões muito bem, porque sem compreender isso, nós não temos como compreender muito bem os chamados casos latinos. Mas antes de entrar em detalhes sobre os casos latinos, vamos ver um pequeno exemplo aqui que vai ser útil para que a gente reflita e compreenda bem, né, quais são cada um desses termos da oração, os essenciais, os integrantes, os acessórios, para depois chegar a falar sobre a noção de casos em latim. Eu tenho aqui uma sentença qualquer que diz aqui, ó, o estudante de letras, amante das línguas naturais, dedica horas aos estudos todos os dias. Bom, essa é uma oração bastante simples e considerada, digamos assim, gramatical na língua portuguesa, né? Atende a todas as regras da nossa língua. E vamos tentar então entender dentro dessa oração quais seriam os seus termos essenciais, integrantes e acessórios. Bem, aqui eu destaquei o estudante, né, e dedica como sendo os termos essenciais. O estudante é o sujeito e dedica é o verbo, né? Como nós já vimos, sujeito e predicado aqui, os termos essenciais, né? Que destaco mais uma vez as funções sintáticas de cada um desses termos, sujeito e verbo, como vocês podem ver na tela. Mas, simplesmente dizer o estudante dedica, parece que falta alguma coisa, né? Ou seja, o sentido não está completo, porque esse é um verbo que requer complementos para que seu sentido se complete, né? Esses complementos seriam aquilo que nós chamamos de objetos. O verbo dedicar é um verbo bitransitivo, ou seja, ele exige um objeto direto e um objeto direto. Dedicar algo a alguém, né? Muito bem. Então, esses complementos que integram os termos essenciais seriam aqui nessa oração exemplificada, horas aos estudos, né? Então, o estudante dedica horas aos estudos. Aqui vocês veem destacado, né, os termos essenciais e os integrantes na oração. Então, a oração estaria absolutamente completa e passível de ser bem compreendida se nós simplesmente disséssemos o estudante dedica horas aos estudos, né, sem o restante dos termos, né? Ou seja, nós temos ali o estudante dedica como sujeito e verbo, os termos essenciais, e horas aos estudos, né? Horas, objeto direto, aos estudos, objeto indireto, como sendo complementos. Então, termos essenciais, mais termos integrantes, tudo perfeito, né? No entanto, nós quisemos dar mais especificidades aqui aos termos essenciais e integrantes, acrescentando, né, outros termos acessórios para, como já disse, especificar o sentido. Então, todos os outros itens que estão agora destacados aqui, de letras, amante das línguas naturais, todos os dias, são chamados termos acessórios, né? Porque podem ser retirados da frase sem prejuízo de sentidos, mas, eventualmente, não são desnecessários, porque a gente consegue, ou muitas vezes eles são necessários de fato para que a gente consiga compreender a informação. Então, aqui eu destaco exatamente quais são as funções sintáticas de cada um deles, né? De letras, um adjunto adnominal que se agrega, né,
ao nome estudante, amante das línguas naturais, um aposto que se refere a estudante, né? E todos os dias um adjunto adverbial que especifica a frequência e o tempo da ação. Muito bem. Então, espero que vocês tenham me acompanhado nessa explicação sobre os termos da oração e sobre quais termos são essenciais, integrantes e acessórios, né? E sobre essas funções sintáticas que os termos dessa frase assumem, porque isso vai ser essencial para a gente entender a noção de caso em latim. Bom, antes de eu comparar aqui esse exemplo que eu dei e fazer um paralelo entre as funções sintáticas e os casos latinos, bem, continuando então, é importante a gente ter claro que em português os verbos e os nomes, ou seja, pronomes, substantivos e adjetivos, eles se flexionam, né? E da mesma forma acontece em latim. Então, assim como em português os verbos eles assumem flexões conforme variam o número, a pessoa, o tempo, o modo, enfim, todas as categorias aí que incidem sobre os verbos, né? E assim como os nomes em português flexionam conforme número e gênero, né? Posso dizer, né? Por exemplo, bonito, bonita, bonitos, bonitas. Então, o mesmo nome ganha flexões conforme varia um número e gênero, né? Também em latim, tudo isso acontece exatamente igual ao português. A única diferença, ou acréscimo, que nós poderíamos dizer assim, em relação do latim em relação ao português, é que em latim, os nomes especificamente, além de se flexionarem conforme o número e o gênero, também se flexionam conforme a função sintática. E é isso que geralmente causa mais dificuldade nesse primeiro momento em que nós estamos estudando a língua latina, né? Porque é uma diferença bastante considerável em relação ao comportamento sintático da nossa língua materna, que é o português, né? Portanto, então, as funções sintáticas que são expressas pelos nomes, né, que podem ser quais? Sujeito, adjunto adnominal, objetos, né, adjunto adverbial, vocativo, acho que devo ter falado todas, elas são expressas em flexões que os nomes latinos assumem, tá? Essa é uma diferença bastante considerável. Então, os antigos diziam que o fim de uma palavra, de um nome mais especificamente, caía, dobrava, se flexionava de diferentes maneiras conforme a função que ele expressava, né? A propósito, a palavra caso é o particípio do verbo cair, cadere, em latim, né? Então, portanto, os nomes latinos eles podiam cair ou se flexionar dependendo, aliás, da sua função sintática, né? Coisa que não acontece em português. Como já expliquei, os nomes em português só se flexionam conforme número e gênero, não se flexionam conforme função sintática. Bom, aqui na tela vocês têm aqui um comparativo dos casos latinos, ou seja, dessas possibilidades de flexão, né, dos nomes latinos e as suas correspondentes funções sintáticas. E aqui a gente começa a rever um pouquinho aquela explicação inicial sobre os termos da oração, né? Vocês vão ver aqui que praticamente todos aqueles termos que nós mencionamos, como os termos essenciais, integrantes e acessórios, eles encontram correspondência nos casos latinos. Então, as funções de sujeito e predicativo de sujeito, elas são expressas, né, em latim pelo caso nominativo, né? Sujeito, vocês já viram o que é, lembrando que predicativo de sujeito implica uma diferença entre o tipo de verbo que pode ser usado, né, em enunciados de uma língua natural. Existem basicamente uma diferença entre verbos de ação e verbos de ligação, né? Se eu digo
o estudante leu o livro. Ler é uma ação, né? E ler pressupõe uma ação que incide sobre algo, que é o objeto aí no caso, né? Portanto, o livro é o objeto. Agora, se eu digo o estudante é atento, né? Não há nenhuma ação sendo praticada, é apenas, nesse caso, uma qualidade, né, que está sendo predicada sobre uma pessoa, no caso o sujeito. Existe uma diferença bastante considerável, então, entre um tipo de verbo e outro e entre um complemento e outro. O predicativo do sujeito, portanto, ele é o complemento de verbos de ligação, enquanto que objetos são complementos de verbos de ação. Bom, em latim, o caso nominativo, ele era correspondente tanto à função de sujeito quanto de predicativo do sujeito. Portanto, por exemplo, o estudante é atento, tanto o estudante quanto atento estariam em latim, no caso nominativo. Depois a gente volta para isso. Por enquanto, guardem essa informação. Bom, o caso genitivo ele é correspondente ao adjunto adnominal. Se vocês se lembrarem naquela frase que a gente deu agora há pouco como exemplo, o estudante de letras é um adjunto adnominal de estudante. Portanto, em latim, de letras seria flexionado no caso genitivo, né? O caso acusativo, por sua vez, corresponde à função de objeto direto, né? Portanto, o estudante leu o livro, né? Entre o verbo ler e seu complemento, o livro, não tem nenhuma preposição ligando. Então, eles se ligam diretamente, por isso objeto direto. Em latim, o objeto direto ele era expresso pelo caso acusativo, né? Lembrando agora, mais uma vez, que esse é um dos termos integrantes da oração, o complemento verbal, né? Que nós vimos antes. E também o objeto indireto, né? Por exemplo, se eu digo eu dei algo a alguém, esse a alguém se liga ao verbo dar, né? Mediante uma preposição, a. Nesse caso, nós dizemos que a alguém é um objeto indireto. O objeto direto em latim, ele iria para o caso dativo, ele era expresso pelo caso dativo. Então, a alguém, alguém ganharia uma flexão típica do dativo, né? Por fim, a gente falou naquela mesma sentença que nós exemplificamos, né? Todos os dias, né? Ele dedica horas aos estudos todos os dias. Todos os dias é algo que qualifica a ação, né, de dedicar. Quando, com que frequência, né? E isso nós vimos corresponde à função de advérbio ou adjunto adverbial, né? E em latim essa função ela era expressa pelo caso ablativo. E por fim, tínhamos o caso vocativo, que existe exatamente igual, né, em português, né, que é aquela pessoa ou aquela coisa a quem nós dirigimos o nosso enunciado, né? Como eu dei naquele exemplo, João, tudo bem? João é o vocativo da minha sentença. Então, aqui vocês têm um paralelo entre os casos latinos e as funções sintáticas que eles expressam, né? Bom, muito bem, então vamos voltar para aquele exemplo que a gente deu antes, né? O estudante de letras, amante das línguas naturais, dedica horas aos estudos todos os dias. O que vocês têm na tela, né? Mais uma vez, a análise que nós fizemos antes, né? Estudante, sujeito, de letras, adjunto adnominal, amante das línguas naturais, o aposto, dedica o verbo, horas, objeto direto, aos estudos, objeto indireto e todos os dias, adjunto adverbial. Cada uma desses termos, né, que tem a sua função sintática, iria para um caso em latim. Então, vocês veem aqui o estudante, que é sujeito, iria para o caso nominativo. De letras, que é adjunto adnominal, iria para o caso genitivo. Amante das línguas naturais, que é um aposto, iria para o mesmo caso do termo ao qual ele se refere, que é estudante. Estudante está em qual caso? Nominativo. Portanto, todo esse aposto iria para o caso nominativo. Dedica é o verbo. Horas, né, objeto direto, iria para o caso acusativo. Aos estudos, objeto indireto, iria para o caso dativo. Todos os dias, um adjunto adverbial iria para o caso ablativo. Então, aqui vocês têm bem um raio-x, vamos dizer assim, sintático daquela sentença que a gente usou para exemplificar e as suas correlações entre as funções sintáticas e os casos. E, como eu já disse, os nomes latinos, eles se flexionavam tanto em número
quanto em gênero, quanto em caso, ou seja, as flexões dos nomes latinos expressavam tanto número quanto gênero quanto função sintática. Então, vocês percebam aqui que cada um dos termos dessa oração que nós usamos para exemplificar, se estivessem em latim, ganhariam flexões correspondentes às suas funções sintáticas. Então, por exemplo, o estudante, que em latim significa discípulos, ganharia essa flexãozinha us para indicar que ele era um sujeito, ou seja, a flexão do nominativo. De letras, que em latim seria literae, ganharia a flexãozinha ai para indicar que ele era adjunta do nominal. Amante das línguas naturais, que é o aposto, iria para o mesmo caso, de discípulos, que é o nominativo. Amante, que em latim significa amator, ganharia aqui a flexão zero, ou seja, não teria uma flexão, mas a ausência de flexão é significativa. E depois as outras flexões, linguae, ai, e naturalis, is, as flexões de genitivo, ou seja, das línguas naturais. Nós temos também o verbo com suas flexões, ali a flexão T é a flexão correspondente à terceira pessoa do singular, mais o radical do tempo presente, do indicativo, tal. O objeto direto, horas, ganharia a flexão as, que é a flexão correspondente à função de objeto direto no plural. E aos estudos, o objeto indireto ganharia a flexão is, que é a flexão correspondente ao objeto indireto no plural, dativo plural. E todos os dias iria para o caso ablativo e ganhariam as palavras, então, as flexões ibus em omnibus e ebus em diebus, que é correspondente aí ao caso ablativo também no plural. Bom, continuando então, vocês percebam que mesmo palavras aqui que têm a mesma função sintática nessa frase, como discípulos e amator, ou ainda omnibus e diebus, palavras que têm aqui exatamente a mesma função sintática, percebam que elas não têm necessariamente as mesmas flexões. Então, por que será? Se a flexão ela indica a função sintática, supostamente, então, as palavras que têm a mesma função sintática deveriam ter as mesmas flexões. Bom, para entender por que nós temos flexões diferentes para palavras que têm as mesmas funções sintáticas, a gente tem que entender que em latim existiam 5 grandes grupos de palavras que apresentavam flexões próprias em cada grupo. Essas são as chamadas declinações. Então, uma palavra como discípulos pertencia à segunda declinação. Então, ela iria ter um grupinho de flexões para cada um dos casos que a gente viu. Já uma palavra como língua pertencia à primeira declinação. Então, ela iria ter outras flexões para cada um dos casos que a gente viu. O mesmo vale para, por exemplo, amator ou omnibus, que pertenceriam à terceira declinação e teriam, por sua vez, outras flexões. O mesmo vale para diebus, que também pertenceria à quinta declinação, no caso, e teria outras flexões. Então, assim vocês podem entender por que palavras com as mesmas funções sintáticas têm flexões diferentes. Ou seja, é porque elas pertencem a declinações diferentes. Então, como eu já disse, uma palavra como literae, que naquele exemplo tem a função de adjunto adnominal e, portanto, está no caso genitivo, ela ganha a flexão de genitivo singular própria da primeira declinação, que é ai. Como vocês podem ver aqui nesse quadro, nós temos aqui essa mesma palavra com as flexões correspondentes aos outros casos no singular e no plural. Então, no nominativo, litera, no plural, literae, no genitivo singular, literae, como apareceu na nossa frase, e literarum, no genitivo plural, e por aí vai. Vocês percebam que tem flexões diferentes para aquela mesma palavra, dependendo do caso, e essas flexões são todas iguais para todas as palavras da primeira declinação. Como, por exemplo, ora, que nós vimos também na outra frase lá. Horas. Horas estava no acusativo plural, percebam aqui que a flexão de acusativo plural é as, como vocês podem ver aqui. Muito bem.
e aqui uma outra palavra, uma palavra masculina, né, da segunda declinação, discípulos, que lá naquela nossa frase estava no nominativo singular, ou seja, tinha a função de sujeito e era singular, né? Então ele ganhou a flexão do nominativo singular, que é os. Mas se tivesse em qualquer um dos outros casos possíveis, inúmeros possíveis, teria outras flexões, como vocês podem ver na tela, né? O mesmo vale, então, para uma palavra neutra de segunda declinação, como studium, que nós vimos também naquela sentença que estava, né, no dativo plural, studies, né? Então ganhou a flexão is correspondente ao dativo plural, objeto indireto no plural, mas se tivesse em qualquer um dos outros casos, teria outras flexões, e por aí vai. A palavra aqui como amator, da terceira declinação, percebam que são outras flexões que aparecem, diferentes das flexões da primeira e da segunda declinação. E o mesmo para a quinta declinação, por exemplo, aqui, que apareceu em diebus, né? Outras flexões. Então, para cada cada palavra teria as flexões correspondentes à sua declinação. E o latim tinha ao todo 5 grupos de palavras, 5 declinações, cada uma das quais com flexões próprias. As mais comuns, a maioria, a grande maioria, eu diria que 90% ou mais dos nomes latinos estavam na primeira, segunda e terceira declinação. A quarta e a quinta têm um número muito reduzido de vocábulos. E bom, para encerrar aqui, eu encerro com uma pergunta, né? Se você se deparasse com a seguinte frase em latim, como a traduziria? Como você iria traduzir essa frase? Né? Por exemplo, se a gente visse aqui a frase Discipulos literae amator linguae naturalis dedicat horas studiis omnibus diebus. Claro, vocês já conhecem o significado porque nada mais é do que a frase em português que nós vertemos para o latim. Mas se vocês não conhecessem o significado, como é que vocês traduziriam essa frase? Bom, para isso, vocês precisam ter algumas noções sobre como utilizar um dicionário latino. E é isso que a gente vai ver na próxima videoaula sobre noções básicas para o uso do dicionário. Por enquanto, eu espero que vocês tenham relembrado aí algumas noções gramaticais fundamentais, né, sobre a própria língua portuguesa, que são necessárias para a gente conseguir analisar a estrutura de uma frase latina, ok? Lembrando que nós estamos todos, né, a equipe docente disponível para vocês no ambiente virtual e espero que vocês aproveitem essa videoaula e retirem as dúvidas conosco se necessário, ok? Um grande abraço e bons estudos.